Abra a sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo, capítulo 25, versículo 10 a seguir. Êxodo 25, 10 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Também aparece aqui no telão. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para que se leve por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estando eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Ouvimos, Senhor, a tua palavra com todo o coração e pedimos que tua palavra encontre lugar no nosso coração e se mova em nós, nos levando ao centro da tua vontade. Cumpre, Senhor, o teu querer. Faz, Senhor, a tua vontade em nós. Nós abrimos mão de tudo para te servir, para te buscar, para te adorar. E dizemos que ninguém é mais importante do que tu. Oramos no teu nome, Jesus, e todos digam amém. Pois bem, esse texto que nós lemos, a primeira impressão que temos é de um texto difícil de ser compreendido. Deus está falando como é que a arca da aliança, a arca do concerto, a arca deve ser construída. É interessante porque quando você olha para a história bíblica, o encontro de Deus com Moisés, lá no Monte Sinai, você vai ver claramente que Deus dá as instruções a Moisés de como o tabernáculo será construído, como será o tabernáculo, uns instrumentos e tudo aquilo que vai haver no tabernáculo, como é que deve ser feito. E mais do que isso, Deus ainda diz que já tinha um homem designado para construir cada coisa, Bezalel. Nem Bezalel sabia que Deus estava falando com Moisés a respeito dele. Imagine a notícia quando chega. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo plano de Deus envolve alguém.
Então entenda, o que Deus quer fazer em Florianópolis, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, envolve pessoas. E pode ser que você não se veja pronto, pode ser que você não se veja na medida ou com a capacidade de ser usado por Deus. Mas de certeza, o projeto de Deus envolve pessoas. E você que está aqui, você que assiste aí, saiba que neste projeto Deus colocou você. Levante a sua mão direita aos céus, diga: eu creio que fui escolhido pelo Senhor para uma grande obra. Você crê nisso? Pois bem, Deus vai falar do tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3 áreas: o átrio, que é a área externa; o santo lugar, que é uma área para levitas, sacerdotes; e o santo dos santos. Era no santo dos santos o lugar onde a arca da aliança, a arca do concerto, seria colocada. Então, esta peça, a arca da aliança, é a peça principal do tabernáculo. É a peça mais importante do tabernáculo. A arca era uma caixa e o propiciatório era a tampa, o que era colocado em cima da arca. Pois bem, o que é que a arca tem a ver comigo e com você? Tudo. Diga: a arca da aliança tem tudo a ver comigo. E por que eu digo isso? Porque a arca, na tipologia bíblica, ela representa a própria presença de Deus, mas também ela representa o homem. Eu e você somos arca de Deus, gente que carrega a presença de Deus. Vou repetir: eu e você somos arca de Deus, isto é, gente que carrega a presença de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos resposta de Deus, nós somos gente escolhida por Deus para responder à sociedade aquilo que a sociedade precisa. Diga amém. E você vai observar a maneira como a arca é feita. Deus começa dizendo a Moisés: também farão uma arca de madeira de acácia. Madeira de acácia. Quando a gente lê isso, a gente precisa pensar: por que é que Deus pede, orienta que Moisés use madeira de acácia? A madeira de acácia tem a ver com a natureza humana. Se você pegar um madeireiro, se você pegar uma pessoa que tem esta habilidade de fazer móveis, de usar a madeira para fazer utensílios, você vai perceber que aquela pessoa é capaz de, na sua mente, olhar para uma madeira abandonada num canto e pensar em um móvel lindo. Ele, na sua própria mente, tem a capacidade de desenhar um projeto e de pegar aquilo e transformar aquilo que é inútil em algo que todo mundo terá o prazer de se assentar ao redor para celebrar uma refeição. Falando de mesa. Alguém que tem a habilidade na marcenaria, ele pensa na madeira como já o resultado do que ela será. Porém, a madeira de acácia não é a maneira mais fácil de trabalhar. É aquele tipo de madeira cheia de nós, que pode parecer, sabe, uma madeira difícil de trabalhar. Quem não tem habilidade, olha para a madeira e diz: deixa por lá, não faz sentido.
está incomodando, está atrapalhando. É uma madeira que você tem que descascar todinha. Você vai ter trabalho para cortar. Depois de cortá-la, você tem que lixar com uma lixa grossa, depois com uma fininha. E ainda assim, os defeitos que dão o efeito, os nós da madeira, eles ficam aparentes. Pois bem, assim sou eu, assim é você, como uma madeira de acácia. Se deixar ela num canto, ela começa a esverdear, ela começa a parecer-se podre, e muitos não dão valor nenhum a ela. Mas o carpinteiro de Nazaré, quando olha para a madeira de acácia, mesmo que ela esteja jogada num canto, é capaz de ver nela o valor que ela tem. Tem a habilidade de saber que com aquela madeira pode ser feito um utensílio importante, como a Arca da Aliança. O que você quer dizer com isso, pastor? É justamente assim. Eu e você, por causa da nossa natureza, e você sabe que a natureza humana, ela é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. A natureza humana é rebelde. A natureza humana é difícil de lidar. É interesseira, é egoísta, egocêntrica. A natureza humana pende para as coisas da carne. Mas glória a Deus pelo carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, que olha para a natureza humana e não desiste dela. Olha para a natureza humana e a ama. Olha para a natureza humana e trabalha nela. Mas é preciso ter um entendimento que toda vez que Deus toca na nossa natureza e começa a trabalhar em nós, dói. Tem gente aqui que está se sentindo cortado. Tem gente aqui que está se sentindo lixado. Tem gente aqui que está se sentindo aos pedaços. Meu Deus do céu, pastor, quando eu penso que a coisa vai ficar boa, fica difícil. Quando eu penso que agora vai ser 100%, a coisa complica. Deus está trabalhando na sua vida. Cada momento de dor resultará numa glória que há de ser derramada sobre a sua vida e sobre a sua história. Então, fique aí na resistência, entregue-se a Ele, sabendo que Deus está trabalhando em você. O inimigo quer que sejamos um pedaço de madeira jogado num canto qualquer. Mas os olhos de Deus encontram você onde mesmo você está. Um dia o profeta Elias estava dentro de uma caverna, escondido. Estava dentro de uma caverna. E de repente Deus falou com ele: o que fazes aqui, Elias? O que isso quer dizer, pastor? Não importa aonde você esteja, Deus encontra você. Não importa aonde você esteja, os olhos de Deus estão sobre você. O salmista disse: se eu subir o mais alto dos céus, ou descer a mais profundeza da terra, ali a tua mão. Não há lugar tão longe que Deus não possa te alcançar. Diga amém. Então você vai ver isso. Deus diz qual vai ser a medida da arca. E aí no versículo 11, Deus diz assim: de ouro puro
a cobrirás. Quando a gente lê esta palavra ouro, a tipologia bíblica dela é majestade, glória e honra. O que é que Deus faz comigo e com você? Apesar da nossa natureza, apesar da nossa inclinação para o pecado, apesar da nossa fragilidade, limitação, apesar dos nossos ismos, Deus é capaz de trabalhar na nossa natureza, mudar a nossa condição e depois de fazer da gente uma arca, nos cobrir de ouro. O que isso significa? Majestade, glória e honra. E por que ele faz? A gente gosta que os nós apareçam. Eu já fiquei perdido 2, 3 minutos olhando para uma parede que era de madeira e vendo os nós. É como olhar para as nuvens e ficar imaginando coisas. Você olha para a madeira, você diz: meu Deus, cortaram, colaram direitinho, uma tábua na outra. Olha só, juntaram os nós. Ai, que efeito bonito. A gente gosta de observar os nós, os defeitos, os problemas. E a gente gosta de fazer isso na vida dos outros. Mas nem mesmo nos outros, nem em você, Deus quer que os seus defeitos apareçam. O mundo está olhando para a igreja querendo ver defeito. E tem gente na igreja olhando para a vida dos outros querendo ver defeito. Mas glória a Deus, você é a arca de Deus. Os defeitos são cobertos pela glória do Senhor que é derramada sobre a sua vida. Aquilo que era para desonra se torna para honra. Aquilo que era para vergonha se torna em glória. Aquilo que era miserável se torna majestoso. É assim que Deus trabalha na gente. Então, de ouro puro a cobrirás. E o texto diz assim: por dentro e por fora. Quer dizer, o inverso do que a religiosidade ensina. Porque na religiosidade a gente aprende que a mudança tem que ser de fora para dentro. Mas quando a gente olha para aquilo que é propósito, para aquilo que é proposta de Deus, a gente vai descobrir que as coisas com Deus não são de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Você vai ver no tabernáculo, tinha uma bacia para lavar as mãos. Depois você vê um tanque para lavar, para se lavar. Depois você vê lá em Ezequiel, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, águas mais profundas, águas que te lavam no exterior. Mas quando Jesus vem, ele diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Muda tudo quando Jesus chega. A transformação que Deus quer fazer na sua vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Primeiro Deus muda dentro de você, depois as coisas ao seu redor passam por transformação. Por que eu sou enfático em dizer isso? Nós estamos numa cidade que pensa muito em aparência. As pessoas pensam, se preocupam com a reputação e esquecem do caráter, da essência. Glória a Deus que você está aqui. Não significa que o seu exterior será esquecido. Ao contrário, Deus trata primeiro quem você é, depois Deus trata aquilo que você parece ser. Mas vai haver uma mudança na sua vida. Diga amém. Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que coais o mosquito e engolis o camelo.
que sois formosos aos homens, como sepulcros caiados, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ó fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e então o seu exterior ficará limpo. Veja como é que o evangelho funciona. Você abre o seu coração para Cristo, e a mudança começa dentro de você, depois fora de você. Diga amém. Aí você vai ver as argolas e tal. Eu quero passar para o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro. Veja que aqui não tem natureza humana. Um propiciatório de ouro puro. É de ouro puro. Quer dizer, não tem natureza humana. Escute, o que está sobre você é apenas aquilo que Deus é. A majestade, a glória, a honra, aquilo que há no céu é o que cobre você nessa terra. Diga: a glória do Senhor está sobre mim. Quando eu olho para o propiciatório, para esta instrução, e eu leio no versículo 18: farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades. Eu fico pensando, como deveria ser para Moisés, na hora que Deus está falando essas palavras? Como é que soavam isso? Moisés já tinha visto um querubim, ou um serafim, ou um anjo? Ele já tinha visto. Quando a gente lê o Pentateuco, quando a gente lê Gênesis, a gente sabe que quem escreveu foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. A criação foi escrita por Moisés. O tempo que Moisés permaneceu com Deus no Monte Sinai, Deus lhe disse tudo como tinha acontecido, e ele escreveu. E aí, é claro, você vai ver lá, quando o homem é expulso, os seres angelicais determinando que Adão e Eva estivessem fora do jardim e guardavam. Creio eu que Deus trouxe a Moisés as imagens de tudo como aconteceu. Então, com certeza, Moisés viu o céu. E é lindo esse texto quando fala de propiciatório, porque esta imagem que é colocada em cima da arca, na tampa, que é o propiciatório, é justamente uma representação do que o céu é. Quando você lê Isaías 6, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 6. Olha isso aqui: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O templo. Ele está vendo o céu, mas ele está enxergando um templo. Ele está vendo o céu, mas ele está enxergando algo que tem a ver com a terra. Ele está enxergando uma igreja, um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é que eu vejo? Eu vejo semelhança, seres angelicais. Eu vejo o que o céu é sendo colocado sobre a arca. E eu disse, quando comecei a pregar, que eu e você somos arca de Deus. O que isso significa, pastor? Que eu e você fomos trabalhados na nossa natureza,
Eu e você fomos ajustados por Deus para sermos uma arca. Depois fomos cobertos por ouro, que significa glória, majestade, honra. E mais do que isso, sobre nós, aquilo que o céu é derramado. Alguém olha para você e esta é a percepção que esta pessoa deve ter: este crente não é daqui, este crente é do céu. Nele há algo sobrenatural, nele há algo poderoso. Ele é coberto por aquilo que o céu é. Diga amém. Então eu creio com todo o meu coração nisto. Agora é lindo que você vai ler lá no versículo de número 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Quando a gente lê esta palavra testemunho, está falando dos 10 mandamentos, está dos mandamentos do Senhor, dos preceitos, da lei do Senhor, da palavra do Senhor. O que isso significa, pastor? Dentro da arca estará a minha palavra. Lembra o que disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Um crente deve ter esta preocupação, o tempo todo estar cheio da palavra. Mais ainda, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo quanto quero falar a Israel. O que isso significa, pastor? Veja, o propiciatório é a representação do que é o céu. E do meio dos 2 querubins que estão na arca, Deus fala. Sobre você está o céu, e sobre a tua cabeça está a voz de Deus. Quando a gente fala de arca, a gente fala de presença de Deus. Representa eu e você. Onde quer que a gente vá, nós somos resposta. Onde quer que a gente vá, nós somos instrumentos de Deus. Onde quer que a gente vá, nós somos arca de Deus. As pessoas olham para a gente e eles devem ver a glória do Senhor que emana de nós. Diga amém. Mas uma coisa linda que eu acho nesse texto, esse texto fala da arca. A arca deveria ser colocada no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do tabernáculo. A arca ali, no Santo dos Santos. Para alguém entrar ali, deveria ser com toda cautela, precaução, cuidado, se purificando há vários dias, para que pudesse viver diante da arca do Senhor. Era isso. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e não foi de baixo para cima, mas foi de cima a baixo. E agora aquilo que ninguém poderia se relacionar mais, aquilo agora é possível estar diante dos nossos olhos. Nada se compara com a graça do Senhor que é derramada sobre nós. Todos aqui têm defeitos, todos aqui têm problemas, todos aqui podem pecar, podem errar. E é verdade que você vive de tropeço em tropeço, de problema em problema, mas todos aqui têm sobre si o ouro puro, a glória, a honra e a majestade do Senhor que te cobre. E o que isso significa, pastor? Que você não é instrumento de vergonha, você é instrumento de glória.
Você não é alguém que expõe a fragilidade humana. Você é alguém que expõe o poder de Deus. Você já viu como é a igreja? De vez em quando a gente vê: eis isso, eis aquilo outro, eis. E por que é eis? Quem acusará os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você nascemos de Deus, nós somos arca de Deus. Uma coisa linda para observar é quando o povo de Israel saía para guerrear, a arca ia diante deles. As outras nações, quando iam lutar contra Israel, a primeira coisa que eles observavam era: a arca está diante deles ou não? E se a arca tivesse, eles tremiam. Se a arca estivesse diante deles, eles se assustavam. Eles já começavam a conceber a ideia: nós vamos perder esta batalha. Pois bem, escute o que eu vou dizer: o inferno inteiro teme quando você chega, porque você representa a presença de Deus. Não importa o que estão dizendo ao teu respeito, importa o que Deus já disse a teu respeito. Existe céu aberto sobre ti. Existe céu aberto sobre ti. Os céus estão abertos sobre a sua vida, e a glória do Senhor está sendo derramada a cada dia sobre a tua casa, sobre a tua história. Fique de pé em nome de Jesus.